Watch out, excuse me. The government raises interest rates twice in one day to 15% in its all-out battle to prop up sterling. But after a frantic day's trading, the pound plunges again. Today has been an extremely difficult and turbulent day. George Soros ganhou bilhões de dólares quase da noite para o dia. Este é o infame Black Wednesday desde 1992. Perdendo 3,5 bilhões, o Banco da Inglaterra sofre uma derrota nas mãos de George Soros. Como é ter muito dinheiro? Isso te dá um grau de liberdade e também um grau de poder. Todos nós precisamos acordar para quem é George Soros e quão grande é sua organização. Soros é um dos homens mais ricos do mundo e é culpado pelos colapsos financeiros na Tailândia, Malásia, Indonésia, Japão e Rússia. A infância de George Soros está longe de ser convencional. Prisoner of war in Russia, and he escaped, and he lived through the Russian Revolution, and he came back from that a changed man. Quando seu segundo filho, George Soros, nasceu em 1930, seu pai havia construído uma carreira bem-sucedida como advogado em Budapeste. Apesar de ter sido um prisioneiro de guerra na Rússia e ter escapado durante a Revolução Russa, ele retornou como um homem transformado. Tevadar passou muito tempo ensinando George sobre a arte da sobrevivência, uma lição que provou ser valiosa. Through a horrendous experience, and that taught him a lesson which then came in very useful. He in turn taught me a lesson which came in useful to me. No entanto, a paz e a prosperidade da família seriam efêmeras. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Acredito que Hitler seja o ditador mais genocida e perverso que já existiu. Fundamentalmente, ele tinha a intenção de eliminar o maior número possível de pessoas que não se enquadravam em seu conceito de raça superior. A conquista de Hitler resultou na morte de milhões de judeus na Europa Ocidental. Seu próximo alvo foi a Hungria, país com a maior população judaica na Europa Oriental. As autoridades nazistas começaram a emitir avisos de deportação para os judeus locais, o que, na realidade, significava uma sentença de morte. O jovem George Soros foi instruído pelas autoridades nazistas a entregar esses avisos à comunidade judaica. Tendo testemunhado o pior da guerra, o pai de Soros estava determinado a sobreviver a qualquer custo. Em certos momentos, as regras normais simplesmente não se aplicam, pois o mundo muda. Ele vendeu suas propriedades e escondeu sua família em diferentes locais do país, usando identidades falsas e subornando autoridades. Quando os nazistas se retiraram da Hungria, muitas crianças judias, incluindo algumas da idade de Soros, estavam profundamente traumatizadas. Suddenly, two Russian soldiers stepped in front of us, and they led me down the one step in front of my head with his weapon. They raped me, two of them, and that's how it happened. Depois desse terrível incidente, Soros nunca mais seria o mesmo. Profundamente perturbado, ele começou a questionar a própria natureza da realidade e ver o mundo de outra maneira, a mais agressiva, que mais tarde faria ser um dos mais odiados do mundo. É altamente provável que você observe muitos dos padrões que já estão em andamento, como o PTSD. PTSD significa sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, que resulta em entorpecimento emocional. Isso levará a sentimentos de medo e confusão em relação a relacionamentos íntimos. Não é incomum ver sintomas dissociativos, onde a pessoa quase se sente desconectada, como se estivesse se separando de sua própria realidade ou de si mesma, como se não estivesse realmente presente na situação. O jovem George está lutando para escapar desse caos implacável da vida.
Após completar 17 anos, ele deixa sua família para trás e parte em uma jornada rumo ao oeste. Quando ele chega a Londres, está praticamente sem dinheiro para pagar suas contas. Ele se torna um garçom e economiza dinheiro comendo as sobras dos clientes. Após todo o sofrimento vivenciado, há uma luz no fim do túnel. Ele é aceito na London School of Economics, que é possivelmente a melhor escola para estudar economia. No entanto, o que torna essa escola verdadeiramente especial é a quantidade de líderes mundiais que ela produziu. Inicialmente, George Soros se sente um solitário navegando pelo mundo das incertezas. Sua única opção é se dedicar integralmente aos seus estudos, tendo como mentor o renomado filósofo Karl Popper. Ele é fortemente influenciado por Popper, que o ensinou que o conhecimento perfeito é inatingível. Enquanto antes Soros estava perdido em seus objetivos, agora ele encontra sua missão na vida ao se tornar um filósofo, seguindo os passos de seu mentor Karl Popper. Os Soros logo percebem que não podem pagar por uma pós-graduação. Money was very serious. It was very important for me to make a living. I developed my philosophy in college while I was also earning my way through college by working in various jobs. For instance, I had as a waiter in a nightclub while I was studying during the day. Rapidamente, ele percebe que há potencial para ganhar dinheiro na área financeira. Ele escreve cartas para os diretores executivos de vários bancos em Londres em busca de um emprego, e um banco comercial lhe oferece uma vaga de estágio, que ele aceita com entusiasmo. Ele trabalha como um trader especializado em arbitragem de ações e ouro, tentando explorar discrepâncias de preços em diferentes mercados. No entanto, ele não se sai bem nessa função. Nos anos que sucederam à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a nação mais poderosa do mundo. A economia cresceu consideravelmente durante a década de 1950, graças à administração de Eisenhower. A inflação era baixa, e o desemprego estava em baixa também. Pessoas de todo o mundo estavam ansiosas para ir aos Estados Unidos em busca do sonho americano, e Soros era uma delas. Em 1956, ele se muda para Nova York e começa a trabalhar como trader arbitral em diversas empresas financeiras. Soros tem uma ambição modesta, queria ficar 5 anos nos Estados Unidos e ganhar um total de $100 mil. Ele estava determinado a ganhar a vida de maneira rápida. Soros percebe que o mundo financeiro real se assemelha a um sistema caótico. A maioria das pessoas não considerava as finanças globais como um sistema interconectado naquela época, mas Soros estava entre os primeiros a enxergar essa interdependência. Ele decide adotar uma nova abordagem para investir. Apesar de sua formação como economista, ele considera as ideias econômicas clássicas inaplicáveis no mundo real. Sua interpretação dos mercados financeiros entra em conflito direto com a hipótese do mercado eficiente, que era a teoria predominante na época. A teoria do mercado eficiente afirmava que os mercados tendem ao equilíbrio, e os desvios ocorrem de maneira aleatória, podendo ser atribuídos a choques imprevistos. Se essa teoria fosse válida, então a abordagem de Soros seria falsa, e vice-versa. Soros descobre que o mundo financeiro real é mais parecido com um sistema caótico, onde as percepções humanas enviesadas e imperfeitas criam lacunas e oportunidades de negociação. Trata-se de uma visão que ele provavelmente não tinha no início de sua carreira. A teoria da reflexividade proposta por ele se assemelha à teoria do caos. Certamente, o caos é o estado natural das pessoas. Se eu estiver com medo de ser assaltado enquanto caminho pelas ruas de Nova York, naturalmente ficarei mais cauteloso. À medida que minha cautela aumenta, posso acabar me tornando um alvo, convidando exatamente aquilo que temo. Soros acredita que a realidade é mais dinâmica e caótica do que a maioria das pessoas percebe. Ele argumenta que a percepção enviesada da realidade pode levar as pessoas a se comportarem de maneira irracional, abrindo oportunidades para ele explorar. O insight de Soros o coloca à frente de muitos outros em Wall Street. Em 1969, ele economizou $250 mil como trader, mas para testar sua teoria, ele precisa de um montante maior. Embora essa quantia não seja pequena para a década de 1960, ainda não é suficiente para iniciar seu fundo de investimento.
Ao longo dos anos, Soros construiu fortes relações com diversos investidores europeus ricos como trader. Eles investiram 6 milhões de dólares em seus fundos. Sua proposta de investimento é simples: identificar tendências de boom e queda e aproveitar esse padrão para comprar e vender. Seu timing é incrivelmente preciso. Em 1969, os fundos de investimento imobiliário eram uma novidade no mercado, sendo altamente atraentes para investidores que buscavam propriedades comerciais. Soros percebeu que essa nova classe de ativos provavelmente passaria por um ciclo de recessão. Ele previu uma queda em 3 anos, mas antes disso, previu que ela continuaria a subir. Com base nessa análise, começou a comprar ativamente fundos imobiliários. Sua motivação não era o interesse pelas propriedades em si, mas a oportunidade de lucro que enxergava. Soros estava correto em sua previsão. Ele lucrou $1 milhão durante o processo e ganhou ainda mais dinheiro ao fazer vendas a descoberto quando suas previsões se concretizaram 3 anos depois. Como resultado, o fundo de Soros quase dobrou de tamanho a cada ano, gerenciando um total de $50 milhões em 1973. My interpretation of financial markets directly contradicts the efficient market hypothesis, which has been the prevailing theory about financial markets. That theory claims that markets tend towards equilibrium. Deviations occur in a random fashion and can be attributed to extraneous shocks. If that theory is valid, mine is false, and vice versa. Uma das características notáveis do estilo de investimento de Soros é que ele não aposta com a frequência de um day trader, mas quando decide fazê-lo, suas apostas são tipicamente de grande magnitude, às vezes envolvendo todo o seu portfólio. No entanto, seu tamanho de negócios logo ultrapassa o que um indivíduo pode gerenciar sozinho. Ele reconhece a necessidade de um parceiro que esteja no mesmo nível de atuação. Surpreendentemente, Jim Rogers, nascido em Demópolis, Alabama, parece ser o parceiro improvável. Jim Rogers cresceu em uma época turbulenta no sul dos Estados Unidos. Sua trajetória acadêmica brilhante o levou a estudar política, economia e filosofia em Oxford, desenvolvendo uma visão global similar à de Soros sobre os mercados financeiros, enxergando-os como um sistema interconectado, em que cada elemento influencia o outro. Isso se alinha com a perspectiva de Soros. Portanto, o que isso significa para você é que o valor do dólar amanhã será equivalente ao de hoje. Após a decisão de Nixon de romper a relação entre o dólar e o ouro, o cenário financeiro nunca mais foi o mesmo. Em 1971, tornou-se claro que o dólar não era mais conversível em ouro, inaugurando a era moderna da inflação. Em 1972, tanto Soros quanto Rogers perceberam que haveria uma mudança estrutural no setor bancário, algo que poucos haviam notado. Até a década de 1980, o setor bancário era altamente regulamentado e pouco atrativo para muitos. No início dos anos 1970, o sistema bancário americano ainda estava paralisado em sua imobilidade. A indústria estava fragmentada e dominada por indivíduos preocupados mais com a estabilidade no emprego do que com os lucros. Entretanto, Soros identificou sinais de vitalidade com o influxo de dinheiro fácil no mercado. Ele percebeu que o setor bancário estava prestes a passar por uma expansão significativa e instruiu seu trader a comprar ações dos principais bancos, o que gerou um lucro de 50% em menos de um ano. Alguns bancos estavam prestes a adotar uma abordagem mais dinâmica, alavancando seu patrimônio por meio da emissão de ações. O portfólio de ações bancárias que Soros recomendou teve um aumento de cerca de 50% naquele ano. Embora a década de 1970 tenha sido um período difícil para os Estados Unidos, Soros teve sucesso financeiro, tornando-se pioneiro em investimentos macro. Na década de 1970, Soros investiu em ações holandesas, francesas e asiáticas, chegando ao ponto de alocar 1/3 de seu portfólio em ações japonesas, que dobraram de valor em um ano. Na primeira década de seu fundo, seu valor aumentou em 3.000%, uma conquista sem igual na bolsa americana. Em 1980, o fundo Soros estava administrando $381 milhões e teve seu nome alterado para Fundo Quântico, refletindo o princípio da incerteza da mecânica quântica. Durante sua infância, Soros fantasiava sobre ser um deus,
e nutre fantasias messiânicas de salvar o mundo. Embora a maioria dos adolescentes tenha tido tais pensamentos, Soros teve um sucesso maior em realizar suas fantasias. Sua habilidade em compreender o funcionamento do mundo é notável, mas seu ego exacerbado poderia ser seu próprio inimigo. A década de 1970 será lembrada como um período de crescente inflação. O Federal Reserve tentou intervir em 1973, aumentando as taxas de juros, mas isso resultou em um aumento do desemprego em massa. Em 1979, a inflação saltou 8% em relação ao ano anterior. Simultaneamente, o dólar dos Estados Unidos estava perdendo rapidamente seu valor. Finalmente, o presidente Paul Volcker decidiu que a inflação deveria ser controlada, mesmo que isso implicasse em criar desemprego. Soros, ao contrário de muitos investidores, vê a hiperinflação como uma oportunidade. Durante períodos de hiperinflação, uma classe de ativos que historicamente se saiu bem é a arte contemporânea. O valor da arte contemporânea apreciou 23% durante esse tipo de cenário. Durante períodos de inflação de 3% ou mais, o retorno da arte contemporânea superou o S&P 500, com uma diferença de 2% contra 3,8%. Enquanto muitas pessoas veem a arte contemporânea como algo a ser pendurado nas paredes, bilionários como Soros enxergam como um meio eficaz para armazenar e aumentar a riqueza. Isso se deve ao fato de que o desempenho da arte contemporânea superou o do S&P 500 de 1995 a 2020. Exemplificando, os Rockefeller, por exemplo, possuem mais coleções de arte do que muitos. Soros está convicto de que as ações de Paul Volcker levarão à decadência da economia dos Estados Unidos. A forma como o Fed aumenta as taxas de juros é vendendo títulos no mercado, muitas vezes por preços mais baixos. Isso resulta no aumento das taxas de juros. Soros aguarda uma curva de rendimento invertida, que ocorre quando a demanda por títulos de longo prazo supera os de curto prazo e ações. Ele vê essa situação como uma oportunidade, e por isso, investe em títulos de longo prazo e vende ações e títulos de curto prazo a descoberto. Contudo, seu timing está errado e a economia permanece forte por mais tempo do que ele antecipava. Quando sua previsão não se concretiza a tempo, seu fundo perde 80 milhões de dólares em 1980, representando sua primeira grande perda. Isso o afeta profundamente e lhe ensina valiosas lições sobre a administração de um fundo de hedge. Após sofrer uma perda de 22% em 1980, metade de seus investidores retira seus investimentos. Soros percebe que talvez ele não seja tão infalível quanto acreditava. Em 1985, após 3 anos de aposentadoria, Soros retorna à cena financeira. Ele vê as políticas tributárias de alto gasto de Ronald Reagan desde o início dos anos 1980 como um caminho para a depressão nos Estados Unidos. Soros acredita que as medidas adotadas levarão à crise econômica, e ao comprar ienes japoneses e marcos alemães enquanto vende dólares americanos e petróleo, ele espera lucrar com essa situação. Seu prognóstico começa a se tornar realidade em 22 de setembro de 1985. Nos últimos dias de outubro, os bancos centrais em todo o mundo começam a pressionar o dólar para baixo. O dólar registra uma queda de 13% em relação ao iene, e um ano depois, uma queda total de 25%. Nesse cenário, Soros consegue gerar impressionantes 150 milhões de dólares em lucros, alcançando um retorno surpreendente de 122%. Para obter lucros nas moedas, Soros teve que buscar consideráveis quantias de dinheiro, muitas vezes usando uma alavancagem de até 10 vezes. Contudo, essa estratégia é arriscada, uma vez que, se o mercado for contra ele, poderia levá-lo à ruína em instantes. Isso acontece muito nos dias de hoje. Após a obtenção de grandes lucros em 1986, Soros aguarda ansiosamente uma última oportunidade de lucrar antes de uma queda iminente. No entanto, novamente, seu timing se mostra errôneo. O mercado não consegue ser salvo, apesar da queda das taxas de juros de longo e curto prazo. O índice Dow Jones fecha com uma perda de 300 pontos, atingindo 1.950,76 pontos. O crash da segunda-feira negra pega Soros desprevenido, colocando-o em uma situação de aperto de liquidez.
Agora, ele, o predador, se torna a presa, enquanto despeja suas posições no mercado. Nesse momento, todos os traders percebem que uma grande baleia está em dificuldades, e assim, todos aguardam. Soros consegue vender seus futuros do S&P 500 a um preço de 1,95, mas o mercado fecha em 240. Claramente, ele foi explorado pelos traders de Wall Street. De fato, o crash acaba com todos os lucros de Soros em 1987. Soros estava certo sobre o crash, mas equivocado quanto aos desdobramentos subsequentes. Após sofrer uma perda em outubro, seu outro investimento gera um retorno geral de 14% naquele ano. O crash de 1987 reacende seu desejo de aposentadoria. Cerca de 15 anos mais tarde, ele reflete sobre sua trajetória. A estratégia de investimento de Soros é, no mínimo, estressante. À medida que envelhece, ele percebe que a tendência a assumir riscos diminui. Essa tensão de ganhar dinheiro se mostra insustentável para sua saúde, levando-o a decidir mudar de rumo e voltar para a filantropia, sem envolver riscos audaciosos. Soros compreende que, para se aposentar em paz e manter o desempenho do fundo, precisa encontrar uma versão mais jovem de si mesmo. No outono de 1988, ele encontra seu sucessor em Stanley Druckenmiller. Up until that point, I had a very good record, but it was only after I was with George that I learned how much you should really press a bet when your confidence level is extremely high. I did fine before I was there, don't get me wrong, but it was amazing to watch that man when we had something we really believed in, to see the way he would size risk and reward. Druckenmiller cresceu em uma família de pais solteiros, não frequentou prestigiadas universidades, e até mesmo vendeu cachorros quentes para ganhar dinheiro. No entanto, sua carreira deslanchou imediatamente após a formatura. Em 1988, seu fundo de investimento estratégico agressivo se torna o de melhor desempenho do setor. Druckenmiller era admirado por Soros muito antes de se tornarem parceiros. Eles compartilham desdém pelas finanças acadêmicas, sendo ambos pensadores práticos e visionários. Após um ano de orientação, Druckenmiller finalmente assume o controle total do fundo quântico. Foi com Soros que ele aprendeu quão grande deveria ser a aposta quando sua confiança é alta. Após se aposentar, Soros passa a maior parte de seu tempo com sua instituição de caridade. Ele estabeleceu uma fundação para promover sociedades abertas, influenciado por Karl Popper e sua obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Atualmente, George Soros dedica-se amplamente à Fundação Open Society, realizando investimentos em diversas organizações não governamentais, ONGs, espalhadas globalmente. No caso específico do Brasil, no período de 2016 a 2019, esses investimentos totalizaram cerca de 120 milhões de reais, levando em consideração a média cambial de cada ano. No entanto, essa quantia vai além do mencionado, visto que, no total, foram destinados recursos para 118 organizações brasileiras. Algumas destas entidades, e principalmente aquelas que mais se beneficiaram, estão ligadas a causas favoráveis à legalização das drogas. No intervalo entre 2016 e 2019, a entidade brasileira que recebeu a maior quantia de recursos da Fundação Open Society foi a Associação Direitos Humanos em Rede, com um montante de 2,3 milhões de dólares. Atualmente rebatizada como Conecta Direitos Humanos, a organização se define como um coletivo de ativistas dedicados à promoção dos direitos humanos. Uma das principais áreas de foco da Conectas é a defesa dos direitos de pessoas encarceradas. Ela se posiciona contrariamente ao conceito de encarceramento em massa e apoia iniciativas para reduzir o número de detentos no Brasil. A segunda organização a receber mais investimentos da Open Society foi o Instituto Sou da Paz, 1,8 milhão de dólares, que tem entre suas causas a promoção do desarmamento da população. Logo depois, vem o Instituto Igarapé, 1,5 milhão de dólares. Sob a liderança da cientista política Ilana Isabó, essa entidade atua na defesa da descriminalização das drogas. Outros nomes que constam na lista de beneficiados pela Open Society chamam a atenção.
A Fundação Fernando Henrique Cardoso recebeu $315 mil, distribuídos ao longo de 3 anos diferentes. Por sua vez, o Instituto Anis foi agraciado com $245 mil. A figura mais reconhecível ligada a essa organização é Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília e uma das principais defensoras da legalização do aborto no Brasil. Inicialmente, não há ilegalidade no trabalho da Fundação Open Society, contudo, o montante considerável de recursos destinados a projetos alinhados a pautas de esquerda, que frequentemente não recebem grande divulgação, pode afetar o equilíbrio do debate público. Ademais, a rede de financiamento da Open Society é relativamente desconhecida do público. As informações sobre as doações são encontradas em uma seção de difícil acesso no site da organização, e não é possível fazer uma análise específica. A Fundação Open Society opera em 120 nações e realizou mais de 3 mil doações somente em 2019. O orçamento global da Fundação para 2020 foi de $1,2 bilhão, com $55 milhões direcionados para a América Latina. George Soros possui uma fortuna estimada em $8,6 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Essas doações são contínuas a cada ano, e muitos detalhes ainda não são divulgados, havendo a destinação de valores para empreendimentos que não são amplamente conhecidos. Agora, podemos entender a ligação dos pontos e as pautas políticas atuais não só no Brasil, mas também no mundo, e de onde vem o financiamento. A ligação de George Soros com essas entidades deixa claro onde pretende chegar. A vontade de arrumar o mundo continua mais vivo que nunca, porém, de forma errada. A fantasia e o sonho de ser Deus continua de pé em George Soros, e não é difícil entender por que é tão odiado, já que as pautas defendidas não condiz com a maioria das pessoas. E não podemos esquecer, ele é acusado de contribuir para os colapsos financeiros em países como Tailândia, Malásia, Indonésia, Japão e Rússia. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.